Oi, gente, feliz dia. Meu nome é Sara, eu sou professora e mentora ayurvédica e hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha trajetória profissional. Bom, para quem me acompanha sabe que esses dias foi o meu aniversário e também foi um fechamento de ciclo muito importante. Eu terminei a minha especialização em Ayurveda, então por isso eu achei interessante trazer para vocês um pouco dessa jornada e dessa caminhada. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu saí de casa cedo porque meus pais são separados. Meu pai teve uma oportunidade de trabalho em São Paulo. Nessa época eu não me levava muito bem com o esposo da minha mãe. E eu fui morar com algumas amigas e eu comecei a dar aulas particulares. Eu sou de uma família de professores, né? O meu pai, o meu tio é professor. E a minha irmã ela é deficiente auditiva, então eu comecei a dar aulas particulares para ela. E as amiguinhas dela, as mães das amigas, começaram a ver melhora e me contratar. Então, desde cedo eu já trabalho ensinando. Quando chegou o momento de eu escolher a minha faculdade, eu estava em dúvida entre psicologia e letras. E como eu tinha que fazer uma faculdade federal, não era uma opção lá em casa fazer faculdade particular. Eu optei por letras simplesmente por ser mais fácil passar mesmo, né? Eu, na verdade, nunca fui apaixonada por letras. Eu sempre gostei muito de literatura, gostei muito de ler, mas eu fiz a faculdade porque para os meus pais, a geração dos nossos pais, né, é uma geração que dá muito valor à formação acadêmica. Realmente, na época deles, era um diferencial muito grande quem tinha uma formação universitária e quem não tinha. Hoje em dia já não é assim, né? A gente tem várias outras formas de ter sucesso na nossa área profissional, mas foi o que me indicaram fazer e foi o que eu fiz. E eu aprendi muito na faculdade, eu realmente gostei muito, fiz iniciação científica, não era nenhuma loucura, assim, não estava cumprindo o sonho da minha vida, mas foi bastante benéfico em muitos aspectos. Depois da faculdade eu comecei a trabalhar com a Diana Simões. A Diana Simões tinha um espaço onde a gente dava suporte a alunos que tinham alguma dificuldade de aprendizagem ou que tinham alguma deficiência. Então eu trabalhei com alunos que tinham Asperger, alunos que tinham TDAH, alunos que tinham descalculia, que tinham dislexia. Então foi assim um aprendizado enorme. Eu também aprendi muito sobre alfabetização. A Diana, ela é pedagoga, então ela me ensinou muito e eu trabalhei com muitas crianças pequenas, gostei muito dessa experiência também. Só que lá eu trabalhava como autônoma e eu queria uma estabilidade maior. Então eu me mudei, fui trabalhar em outro colégio como suporte também para alunos com dificuldade. Nunca trabalhei em sala de aula, só na época do meu estágio, né, lá na faculdade, que eu fiz estágio na escola pública, mas depois disso eu sempre trabalhei de forma particular com os alunos, né. E nessa época foi o boom da galera da vida saudável, tinha o Dr. Baracate, a Lara Nesteruk, Midi Simone, Kim Zucatelli, quem tem a minha idade aqui vai lembrar dessa época. E aí eu me apaixonei por nutrição e eu comecei a estudar muito sobre nutrição, li todos os livros que podia ler, comecei a entrar no PubMed, procurar mais informação, me responsabilizar muito mais por mim mesma, levar uma vida mais saudável, fazer mais exercícios. E eu queria migrar para essa profissão, né? Mas eu tive problemas pessoais nessa época, eu me mudei para o Uruguai. O trabalho que eu estava era um trabalho que não me remunerava tão bem, era longe da minha casa, então juntando com os problemas pessoais que eu tive, eu decidi fazer essa mudança de vida. E eu vim para o Uruguai e o primeiro trabalho que eu consegui aqui foi como garçonete em Punta del Este, que virou meu mundo de cabeça para baixo. Eu nunca fui acostumada a trabalhar em equipe, eu sempre tive posição de liderança, né? Trabalhava com criança, eu era autoridade dentro do meu trabalho, né? Então eu tive que me colocar do ponto de vista de alguém que estava aprendendo e de alguém que tinha que trabalhar em equipe. Então foi um aprendizado muito bacana.
As pessoas que eu conheci nesse trabalho são meus amigos até hoje. E depois que acabou a temporada aqui em Punta del Este, eu fui para o Uruguai e trabalhei em 2 restaurantes mais, o Negroni e o Dazzler, que são 2 restaurantes grandes, são restaurantes de cadeia. E eu descobri, gente, que eu não gosto de trabalhar à noite, que eu sou uma pessoa para trabalhar durante o dia. Nesses restaurantes, os meus turnos eram à noite, eu não consegui me adaptar. E aí eu comecei a trabalhar em um lugar que precisavam de brasileiros para falar com os clientes estrangeiros. Era um lugar que fazia investimentos, era um lugar que trabalhava com investimentos e precisava de alguém para conversar com os clientes em português. E era um trabalho assim, num edifício super lindo, o escritório era muito bonito. Aqui no Uruguai eles não são obrigados a te dar alimentação, nem transporte, nem plano de saúde, então eu tinha tudo isso no trabalho, eles pagavam lanche, pagavam almoço, pagavam o melhor seguro de vida, o melhor plano de saúde, o transporte, então assim, era um lugar que me deu muita estabilidade, o salário era um salário bom, mas eu me sentia, gente, um peixe dentro do aquário. Eu não conseguia me acostumar com o tipo de trabalho de escritório, né? Era aquele trabalho que tinha 2 monitores, assim, que eu não tinha contato com os meus clientes, eu não tinha o pele a pele, né? Não tinha intimidade, era tudo muito formal. E eu nunca trabalhei assim, não me adaptei. E nessa época também eu conheci o meu marido, ele trabalhava no mesmo prédio que eu, em outra empresa, mas no mesmo prédio. Então a gente se apaixonou, a gente foi viver junto muito, morar junto muito cedo, né? Muito no começo da nossa relação. E ele via que eu estava muito infeliz no trabalho, a gente tinha uma certa estabilidade financeira. Eu ainda tinha o meu sonho da nutrição, então ele super me incentivou. Eu entrei na faculdade de nutrição no Uruguai e eu aprendi muito na faculdade de nutrição sobre anatomia, sobre fisiologia, sobre os processos dos sistemas do nosso corpo, sobre a digestão, sobre a composição dos alimentos. Realmente foi um momento muito interessante para mim, onde eu tive bastante conhecimento agregado, mas eu senti que faltava algo. Eu via que era muito teoria e pouca prática. Não tinha tanto, não tinha uma abordagem holística, né? No curso de nutrição, eles não viam os pacientes como seres que têm também o psicológico envolvido. Então, são várias questões que hoje em dia eu trabalho com elas que eu não via no curso de nutrição. E o meu marido teve a oportunidade de ser transferido para a Argentina, ficar num cargo um pouco melhor, né? Era uma oportunidade muito boa para a gente. Eu deixei o meu curso de nutrição e a gente foi para a Argentina. E foi uma época maravilhosa. Nessa época eu não estava trabalhando. Logo que eu cheguei na Argentina, eu fiz muita amizade com o pessoal da academia que eu tava indo. Eu fiz amizade com uma médica que trabalha pro Ironman e ela me indicou um curso de nutrição esportiva que eu fiz e também super legal, muito mais direcionado o curso de nutrição esportiva, né? Porque já tem uma aplicabilidade para atleta. Então eu sentia que eu estava pisando num território mais delineado. Só que não levava em consideração também o tema da espiritualidade, que eu achava que tinha que integrar tudo isso para ter um atendimento eficaz, né? Então, eu estava numa época que eu estava me desenvolvendo também muito espiritualmente, questão de autoconhecimento, e aí eu me envolvi com a Ayurveda. Eu tinha um pé atrás com a Ayurveda, porque eu pensava que para praticar a Ayurveda eu teria que ser vegetariana ou vegana, e na verdade tem espaço para todo mundo dentro do Ayurveda, né? Hoje em dia eu entendo mais sobre a questão da energia dos alimentos, eu entendo que a carne tem uma energia densa, tem uma vibração baixa, mas tem espaço para você se alimentar de acordo com as quantidades sugeridas, com todos os alimentos que você acha que você deva incluir, porque a questão, na minha abordagem, né, é manter um estilo de vida. Tem que ser algo que a pessoa vá manter, senão não tem sentido, né? Então eu me envolvi com a Ayurveda.
Os cursos de Ayurveda curtos, gente, sinceramente, eu não me sinto preparada para atender com um curso curto de Ayurveda. Você aprende bastante coisa, mas não o suficiente para poder atender. Então, eu decidi também fazer a especialização. E na especialização a gente vê muito mais sobre psicologia, a gente vê sobre herbologia, sobre o trato digestivo. Então, é um curso mais longo que dá mais base. E aí eu senti que se integrou tudo. E aí tudo fez sentido. Fez sentido a questão do ensinar, porque eu vou abrir a escola do ser e do estar e eu vou ensinar Ayurveda para quem quiser aprender. Então toda a minha trajetória aprendendo didática, aprendendo a lecionar, aprendendo a ensinar pessoas fez muito sentido. Fez muito sentido a questão também de eu saber me relacionar com todos os tipos de pessoa, com todos os tipos de situações, nos trabalhos diferentes que eu tive, né? Me ensinou muito a, a como me comportar e a como lidar com diversas situações. Realmente, eu lido com isso hoje em dia, né? Eu sei como é. Eu sei avaliar como é talvez o estresse de uma pessoa que está em áreas completamente diferentes e como isso altera o psicológico, como isso altera a questão da alimentação. Então, às vezes a gente acha que as coisas não têm sentido, que não estão conectadas, mas quando a gente chega no nosso lugar, né, quando a gente atinge e sente que está trabalhando com o nosso propósito, a gente vê que tudo foi para preparar a gente, né? Então, com o Ayurveda eu já atendi todas as pessoas que queriam, obviamente, né, da minha família, os meus amigos. Eu consegui implementar hábitos e mudar a vida das pessoas ao meu redor, que era uma coisa que eu tinha um pouco de resistência, não sabia muito bem como chegar, como abordar, então foi assim, algo que me preencheu profissionalmente e me ajudou também no sentido de eu poder dar um suporte pro meu suporte, né, para as pessoas que me rodeiam. Então, agora eu tô atendendo as mentorias, né, tô nas primeiras mentorias, eu lancei esse ano a questão das mentorias. Ainda não sei se vai ser esse ano ou ano que vem que eu vou lançar o curso também. Pretendo fazer mais especializações, eu quero fazer o nível 2 de especialização em Ayurveda também, que é para tratar pessoas que já têm problemas de saúde. O que eu faço hoje é trabalhar com prevenção e com estilo de vida. Mas por agora a gente tá aqui. Eu fiz um resumo muito resumido e ainda assim já tem 13 minutos que eu tô falando, que eu tô olhando aqui no relógio. Eu trabalhei em outros lugares nesse meio tempo, trabalhos rápidos, né? Bicos, várias coisas, mas se eu for ficar aqui falando, eu vou ficar 1 hora só falando e tomando o tempo de vocês. Mas eu espero que faça sentido para você que está em dúvida se você está no caminho correto ou não. Tudo faz parte do que vai levar você ao caminho correto, não tenha pressa, confie que assim como eu cheguei aqui a estar trabalhando hoje com algo que eu amo, eu tenho certeza que para as pessoas que estão vibrando nessa questão de encontrar o propósito também vão chegar nos propósitos de vocês. Eu tô aqui para ajudar vocês em todos os sentidos e a gente se fala na próxima semana.